Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um Corretor em Foco, hoje com uma celebridade, um franqueado da Remax que está dando o que falar, tá assim, ó, mostrando por que a Remax veio para o nosso litoral e já é um exemplo de vitória, né? Tu sabe que eu tenho amigos que também são franqueados e o sistema de vocês é muito bom. Mas depois a gente fala um pouquinho mais da Remax. Vamos falar, eu quero saber como é que você chegou nessa profissão, como é que você chegou na Remax? Começou lá, trabalhou com o quê? De onde é que veio? Que cidade era? Fala um pouco do teu passado. Bom, primeiramente, Marcão, é um prazer estar aqui contigo, tá? É uma honra. Nesse pouco tempo que eu estou aqui em Xangri-Lá, falando com os clientes sempre mencionaram o teu nome, tanto que a curiosidade foi grande em te conhecer, tá? Então, obrigado pelo convite. Capaz. Mas vamos lá. Como é que eu fui parar em Xangri-Lá, tu diz, né? Como é que eu entrei na Remax? Isso é uma longa história, na real, né? Assim, de formação, eu sou hoteleiro, né? Me formei em alta gestão hoteleira na Suíça. Então, praticamente, assim, a minha mãe é brasileira, meu pai é alemão, eu morei muito tempo fora. E eu acabei optando para seguir a carreira de hoteleiro porque sempre tive uma fascinação pelo luxo, pela decoração, pelo atendimento e tudo isso, né? Deixa eu te confessar, tu sabia que a minha pós-graduação em hotelaria... Olha só. Né? Inclusive, temos mais uma coisa, que a gente teve restaurante também, né? Sim, então, temos mais uma coisa em comum, né? Mas, bem, então eu atuei no ramo hoteleiro por 18 anos, né? Gerente de hotel, gerente de operações, diretor de operações, diretor de Revenue Management, isso para a rede Accor, né? E, olha, em 2021 foi tipo uma virada de chave para mim, né? Eu tive um pequeno... Não chegou bem a ser um burnout grande, né? Mas eu estava muito cansado, já um pouquinho decepcionado também dentro da empresa, né? E resolvi daí realmente sair, né? Daí um amigo meu de São Paulo, o Thiago, ele me chamou e disse: Marco, que tal a gente abrir uma franquia, né, em Capão da Canoa? Daí eu disse: olha só que interessante, né? Acabamos vindo para cá, fazia mais de 20 anos que eu não vinha para Capão, né? Vim para cá quando era piá, né? E me surpreendi, obviamente, pelo tamanho, pelo desenvolvimento, né? E tudo que está acontecendo aqui. E aí, crescimento, e nós temos mais 20, 30 anos surfando sozinho. Hein? Espero que sim. Mas o engraçado é que eu acabei abrindo uma franquia não da Remax, não da Espaço Laser, veja bem. Né? Depilação a laser. Né? Ou seja, um ramo que eu não conhecia, mas ele insistiu e acabei sendo sócio, vamos dizer, como é que eu digo? Sócio oculto? Sócio, não, eu estou aí, né? Mas eu, assim, não participo da operação no dia a dia. Né? Mas daí quando tu ainda tem a sociedade lá? Sim, sigo lá. Mas e daí surgiu quando a loja já estava pronta e eu entreguei praticamente a administração para o meu sócio na época. Eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou fazer agora? Né? Deixa eu te contar uma coisa, sabe que a empresa de vocês é muito séria. Minha esposa, ela fez um pacote com vocês e ela tinha esquecido que ainda tinha uma sessão. Aí ligaram para ela, mas a senhora não vai fazer a sessão? Daí esse dia ela foi lá. Tá vendo? Não, a Espaço Laser também tem um ótimo serviço, né? A prestação de serviço ao cliente é ótima. Pois é, então eu estava aqui em Capão, né? E eu já tinha um pouquinho de experiência do mercado imobiliário, né? Ou seja, durante a minha passagem na hotelaria em Brasília, eu tinha muitos contatos com embaixadas, muitos hóspedes, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, ficavam com a gente. E acabamos que... por certa facilidade também com idiomas, com eles, né? Acabei virando intermediário do intermediário, né? Dentro do ramo imobiliário em Brasília. Ou seja, eles perguntavam também, por causa do meu pai, obviamente. Meu pai atuou como diplomata em Brasília durante muito tempo, então eu cresci lá também quando era menor. Né? Então, o que aconteceu? Eu fazia uma ponte entre as pessoas das embaixadas que estavam buscando casas ou para alugar ou para comprar, né? E eu fazia toda essa tradução simultânea, estava presente nas negociações também e tudo isso, né? E isso foi bem interessante, né? Inclusive tem uma história bem legal de uma casa de 15 milhões assim que eu fiquei
Claro, participei, não fui eu que vendi, mas participei de toda a negociação, né? Mas foi uma casa assim que eu fiquei impressionado, uma casa linda, mas que foi vendida em uma semana. Foi uma negociação muito rápida, sem muito estouro, vamos dizer, para um lado ou para o outro, né? E foi uma coisa bem legal. Então, eu estando aqui em Capão, em 2021, 22, praticamente, eu disse, bom, quais opções que eu tenho aqui, né? Ou eu volto para a hotelaria, mas daí provavelmente Capão e Xangri-Lá não vão ser uma opção para mim. Então, seria voltar para São Paulo e deixar toda a administração com o meu sócio, ou eu busco ir para o mercado imobiliário, que sempre tive uma fascinação, né? E foi assim que acabei entrando na Remax, encontrando a Remax aqui em Xangri-Lá e entrando na Remax. E nessa parte hoje, há quanto tempo tu está na parte do gerenciamento da Remax? Porque hoje tu é um dos fundadores, eu acho que você é mais um sócio, né? É assim, o Júnior Martins, ele é o fundador da Remax aqui, né, em Xangri-Lá e em Capão, né? E eu entrei depois no quadro societário, né? Ele praticamente me convidou para entrar quando eu já era corretor dentro da imobiliária dele, né? E daí um dos sócios saiu e ele me convidou para entrar, né? Porque na época ele sentiu que, vamos dizer assim, eu tinha uma bagagem muito boa de atendimento ao cliente e também na parte administrativa, né? Isso então fez um bom casamento na época, né? Sim, e nessa parte, como é que vocês têm lidado? Porque a praia, ela é um pouco, por mais que seja grande as duas cidades, Xangri-Lá e Capão, ela é um pouco bairrista, né? Eu cheguei a pensar, depois que eu voltei dos meus 3 anos de sabático, eu cheguei a pensar em abrir uma Remax, que eu sou muito amigo do Anderson, e eu cheguei a pensar em abrir a Remax, e eu achei que a Remax, por o litoral ser meio bairrista, o porto-alegrense ser, não daria certo na praia. E bem pelo contrário, está dando muito certo. Vocês estão com uma equipe muito boa, vocês estão crescendo. E eu vejo como eu enxerguei de uma forma errada. Não, assim, ó, é claro que no começo, especialmente o Júnior vai te poder falar sobre isso num outro podcast depois, né? O começo sempre é duro, né? Eu acho que o começo é sempre duro para qualquer negócio que tu abre, né? Então, claro que para nós, sendo entre aspas uma franquia, que é uma coisa nova aqui em Capão e em Xangri-Lá também, né? A gente foi visto um pouquinho como eu acredito nisso, que a gente tenha sido isso como forasteiro um pouquinho, né? O pessoal de fora está querendo entrar no mercado imobiliário, né? E a gente foi visto assim. Mas a gente sempre tentou assim, não encarar isso como uma coisa negativa, né? Porque uma das coisas mais importantes dentro da Remax é a parceria, né? Então a gente chegou dizendo: a gente é parceiro de todo mundo e quem quiser fazer parceria conosco é bem-vindo, né? E eu acredito também que o futuro do ramo imobiliário é parceria. Olha, é o que o mercado lá fora demonstra, né? Claro que aqui no Brasil a gente tem as nossas a cultura, nós temos as tradições, né? Claro que as imobiliárias tradicionais também do mercado imobiliário nunca vão deixar de existir, né? Mas eu acho que um modelo como a Remax propõe hoje no mercado brasileiro, e nós estamos crescendo sim em todo o Brasil, é um modelo bem interessante do futuro aqui também, né? Esse modelo já funciona lá fora, né? Ou seja, a Remax nasceu nos Estados Unidos, expandiu rapidamente para o Canadá e de lá ela foi se expandindo para o mundo todo, né? Ela tem uma outra visão, vamos dizer, ela tem uma outra proposta de negócio que as nossas imobiliárias do mercado aqui dentro do Brasil, né? Mas eu acho que é uma proposta bem interessante, sim. Sim, tu sabe que eu acredito muito no processo e eu tenho alguns imóveis meus que os clientes eles querem que eu cuide porque nessa parte vocês são muito
como é que eu vou dizer, a parte, vocês cuidam muito bem dos imóveis, vocês cuidam do proprietário, porque a gente, o que as imobiliárias hoje, o normal, é ter um catálogo de imóvel, né? E vocês não, vocês estudam o mercado, vocês fazem uma análise do produto, vocês colocam num preço que realmente vende e vocês cuidam do imóvel. Então, eu acho que isso é muito louvável e eu estava no Prêmio Checkmate em São Paulo, aonde o diretor de vocês ganhou como a melhor imobiliária do Brasil, né? A Remax, né? Tava lá, tava o da My Broker, o Ronaldo, e o diretor de vocês lá, e ganhou de mérito. Inclusive, a Sandra estava com a gente, ela vai vir num evento aqui no dia 15 de abril, onde ela vai fazer uma palestra que vai ser enriquecedor, né? Então, vocês estão inteiro, assim, ó, de parabéns mesmo, porque o trabalho que vocês estão fazendo é bom para o mercado. O que eu posso te dizer? Assim, como tu já disseste, né? A nossa proposta é um pouquinho diferente. O foco do mercado tradicional, vamos dizer, que todo mundo conhece, é muito mais o cliente comprador, né? Então, e o nosso foco é um pouquinho o inverso. Claro que a gente também atende o cliente comprador, né? Mas o nosso foco é muito mais o vendedor, né? Porque a gente acredita que ele que tem o produto, né? Então, ele que tem que ter um ótimo atendimento também. E é ele que paga a comissão, né? Exatamente. O mercado é estranho, né? A gente trabalha para quem é estranho. Quem está comprando, né? Assim, no dia a dia a gente sente sim essa não digo demanda assim, mas essa carência um pouquinho do vendedor mesmo, né? Porque algumas vezes ele se sente abandonado, vamos dizer assim, né? Isso obviamente não vale para todo mundo, mas a gente tem casos aí que eles dizem, é difícil, né? Vender a nossa casa, né? Algumas vezes o mercado também não dá muita atenção, né? Muitas casas à venda, muitos apartamentos à venda, muitos terrenos, né? Então, o nosso foco é mais isso, né? Eu noto, assim, o trabalho que vocês estão fazendo no nosso litoral. Eu acompanhei algumas mídias, né, de imóveis de luxo vendido em 60 dias, 30 dias, né? Porque vocês mostram o valor agregado em todo o trabalho, né? Marcos, se você pegar assim, eu acredito fortemente que, especialmente para imóveis de luxo, e eu acredito que você vai concordar, que o proprietário de um imóvel de luxo, ele não, eu acredito, é empresário, médico, diretor de empresa. Eu acredito que ele, quando bota um dos seus imóveis à venda, eu acredito que ele não tenha muito tempo para tocar essa venda a ele mesmo. Então, ele tenta, provavelmente, não ser muito incomodado por corretores ligando para ele toda hora, perguntando se ele aceita isso, se ele aceita aquilo, etc., né? Então, eu acredito muito que o nosso modelo de negócio para o mercado de luxo cai como uma luva, tá? Por quê? Porque a gente está toda a assistência para o vendedor, né? Faz um marketing extremamente forte nas mídias sociais, fazemos parcerias, né? Deixamos o imóvel dele em foco, praticamente, né? Para o mercado, e uma prestação de serviço praticamente 360 para ele, né? Ou seja, relatórios, como está a procura, se o mercado deu um shift para lá, um shift para cá, se a gente precisa ajustar preço, alguns casos que não aqui, mas que eu já ouvi falar que outras Remax já deram um upgrade no preço porque começou a esquentar o mercado de novo, daí até conseguiram vender mais caro do que a proposta original, né? E assim vai. O mercado ele valoriza quem trabalha o produto dele e o mercado oscila tanto para cima como para baixo. Isso aí faz parte de qualquer mercado, principalmente que o mercado de luxo, né? E nessa parte vocês abriram uma em Capão também agora, né? Sim, a gente tem uma Remax agora em Capão, na Marabá, né? E a gente está se mudando praticamente agora para Paraguaçu, né? Em frente ao Atlanta Grill, né? É um baita, um local bonito ali, um prédio grande, bem à altura da Remax, né? Normalmente a Remax ela gosta de imponência, né? Eu conheci a Remax lá no Alphaville, poxa. Não, mas aí é outro padrão também, né?
Que imobiliária, hein? O pessoal não economizou em ostentação, Com certeza, as coisas bonitas, tudo novas, treinamento. E sabe que, como eu tenho um amigo próximo, bem próximo na Remax, como vocês investem em treinamento, né? Eu acho que a imobiliária, a Remax e MyBroker, eu acho que é a que mais tem treinamento, né? Eu acho que até a Remax eu acho que tem mais, né? Sim. Na real, a Remax, ela mudou, assim, no decorrer das décadas. Ela foi inaugurada em 1973 pelo Dave Liniger, né, em Denver, no Colorado, né? E ela foi um pouquinho mudando. Ela na real nasceu da ideia de uma prestação de serviços para corretores de imóveis. Tá? Uma imobiliária? Sim, imobiliária. Mas ela nasceu da ideia que a gente vai montar um escritório, uma imobiliária que vai dar apoio 100% de tudo que um corretor precisa para ter sucesso no ramo imobiliário. Né? Então era naquela época, não sei, né? Mas vamos dizer, uma fotocopiadora, uma secretária, café, sala de reunião, tudo que um corretor precisava na época estava à disposição dele, né? Podia até alugar uma salinha, né? Então a Remax, ela sempre teve um foco muito grande no desenvolvimento de corretores de imóveis, né? Essa foi a atenção, tanto que as franquias, mas isso eu vou me estender muito se eu falar de todo o modelo, vamos dizer assim. Sim. As franquias, na real, vivem dos associados. Tá? Um associado, que é um corretor Remax, ele paga um FII mensal. Com isso, ele tem toda a infraestrutura da Remax disponível, internet, Sim. cafezinho, sala, impressora. E eu acredito, né? que eu ouvi o sistema e eu acredito que o corretor valoriza mais, né? Porque ele está pagando pelo cantinho dele, ele valoriza. Sim. Tudo que é de graça, muitas vezes, não é valorizado. E, além disso, né, ele tem acesso não só aos treinamentos físicos que nós fazemos na imobiliária, mas também à faculdade, à Universidade Remax, né, que é uma faculdade online. A parte disso, nós temos o FIC, né, que é a Formação Inicial de Corretores, que é feita a cada 2 meses em Porto Alegre, lá no Cresci. Né? Então, nós lá praticamente capacitamos corretores que queiram, ou visitantes que queiram participar da palestra durante 3 dias lá. Né? Então, são palestrantes que explicam todo o processo da Remax mesmo, porque a Remax tem sucesso e todo o processo passo a passo. Né? Ah, muito bom, muito bom. Inclusive, nessa premiação que eu estava, é bom falar, né, que tinha um corretor lá que colocou 5,5 milhões de comissão na Remax. Né? Então, o pessoal que fica falando que não dá dinheiro, imagina, 5,5 milhões, o corretor, ele estava lá, eu vi, não é a historinha da caixinha. O nosso famoso Vitor Dias, sim. Um corretor, o que eu posso te falar sobre o guri, né? É um gurizão, 26 anos, né? Imagina. Então, mas é importante que eu quis mostrar é que a empresa, ela te dá condições de tu ter números altos. Isso mesmo. Ela te dá, né? É só você querer, na real, né? Ou seja, a Remax te mostra o caminho, mas, claro, todo mundo tem que fazer sua parte, né? Em qualquer ramo, né? Em qualquer ramo, exatamente. O que eu acredito fortemente, o que a Remax te dá mais para o corretor de imóveis é uma previsibilidade, tá? Que nós hoje, lá fora é a mesma coisa. Se a gente fala de um mercado focado em compradores, a gente também tem a mesma situação aqui e lá fora, tá? Dos compradores, que, como tu disseste já várias vezes no passado também, poxa, algumas vezes a gente está vendendo bastante, daí tem épocas das vacas gordas e das vacas magras, né? Então a Remax, ela bota um fator de previsibilidade dentro disso no modelo de negócios, né? Ou seja, cada corretor nosso individual, né, ele tem até, a gente fala, tu pode ter mais de 20 imóveis na tua gestão, né? Mas assim, entre 15 e 20 imóveis é uma boa quantia para tu ter uma boa rentabilidade. E ter o controle, isso, né? E ter o controle ainda. Da tua carteira. Exatamente. Então, tendo 15 a 20 imóveis bem precificados na carteira, tu tá aberto a parcerias com 100% do mercado, né? Eu acredito que o imóvel venda. Vende. Né? Então, com isso, você tem praticamente corretores que mensalmente ou semanalmente estão vendendo dentro da Remax.
né? Então, isso te dá uma previsibilidade. Você diz, eu tenho tantos imóveis, isso vai me gerar tanto de comissão. Né? A gente faz esses cálculos. Sim. Né? E é um método, assim, é uma loucura, né? Quando a gente vai para a matemática aí. Né? Algumas vezes a gente fica surpreendido. A gente está num ramo que é de bastante relacionamento. Relacionamento é tudo no nosso ramo. Né? Obviamente também com saber do ofício, né? E conhecer os produtos, né? Mas a Remax te dá tudo isso. A gente sempre fala sobre o ponto mais importante nosso de um corretor é posicionamento. O que é posicionamento? É você estar ou num bairro ou num condomínio, vamos dizer, ou no máximo 2 condomínios, e primeiramente conhecer tudo que tem lá dentro, ou seja, das casas, a infraestrutura, conhecer o pessoal que mora lá dentro, né? Os clientes futuros, e conhecer detalhadamente a vida dentro desse condomínio. Né? Isso, afinal de contas, vai futuramente te tornar um especialista naquele condomínio. Sim. E assim você tem autoridade de falar também. Né? Se eu, por exemplo, hoje, que estou posicionado em alguns condomínios, vou para um outro condomínio, por exemplo, vou te dar um exemplo simples agora. Se eu quiser hoje ir para o Enseada, que eu não estou muito focado no Enseada hoje, mas se vier um cliente e comprador, dizer, Marco, eu busco uma casa de 6 milhões no Enseada, eu vou reagir um pouquinho e vou dizer, olha, eu não sou especialista ali, eu não conheço as melhores casas que estão nesse preço, né? Nem a melhor barbada que tem lá dentro agora. Né? Então, eu não vou ter, vamos dizer, uma qualidade de atendimento para esse cliente naquele momento. Né? Por isso que a gente foca muito no nosso posicionamento para realmente virarmos referência ou especialistas naquelas áreas onde atuamos, que são daí também um pouquinho menores. Né? Que nós sempre falamos para os nossos corretores, é difícil você atender um comprador de Rainha e depois tu vai para o Curumim e atende outro cliente. Né? Então, tu tens mercados completamente diferentes ali. Né? A respeito o que tu faz para limpar a tua mente na hora de trabalho? Porque a gente trabalha com a mente, né? A gente não trabalha braçal nem nada. Como corretor, o que tu faz para limpar a mente? Tu diz depois do trabalho, assim, para relaxar, para... Sim. Um exemplo, eu gosto de escalar montanha, eu gosto de ir na academia, uma parte que relaxa meus pensamentos. Olha, a academia eu estou até devendo, né? A minha mulher sempre diz, vai para academia, né? Porque realmente a academia descansa a mente e o corpo também, né? Claro que é exercício físico, mas faz bem para o corpo, e daí automaticamente a mente também. Vou te confessar, tu vais rir, tá? Mas assim, para eu completamente desligar, assim, do ramo imobiliário, do trabalho no dia a dia, é Netflix para mim, é uma coisa. Ou videogame. Videogame, acredita? Porque aí meu foco vai completamente pro joguinho, entendeu? Eu consigo realmente esquecer o mundo ali. E tu sabe que, falando em jogos, eu não consigo esses jogos atuais, onde tem o controle que tem ali, sei lá, 10. Eu jogo no PC, tá? eu só consigo jogar o Enduro, aquele que é um botãozinho só. Sei. Eu não consigo. Já tentei de tudo que foi jeito, já comprei alguns videogames para meus filhos e não consigo. Tá, então, na parte de exercício, nada. Tá devendo para a esposa, né? Pô, tô devendo há 2 anos já isso aí, né? Mas é uma coisa que eu pratiquei muito esporte no passado, né? Joguei muita bola, handball especialmente também. Mas assim, nos últimos anos, com a carga no trabalho, com as responsabilidades também, ficou difícil um pouquinho combinar assim uma hora certa, né? Mas o ideal realmente é você, tipo, dizer, tá, eu trabalho até às 8 da noite, daí eu vou para academia 1 hora, todo dia, e faz isso. Isso é uma coisa que muito boa para o corpo e para o cérebro, vamos dizer assim. Sim. Né? E me diz uma coisa, hoje o verão está aí com mais de 10 lançamentos. A Remax é especialista em cuidar do patrimônio do vendedor, né? Vocês trabalham esses lançamentos ou não? Como é que funcionaria dentro da Remax? Sim, olha, a Remax, como tu disseste, né, ela é especialista em cuidar do patrimônio vamos dizer, dos proprietários, né, não focando muito em lançamento, mas isso nos últimos meses a gente tem dado
um foco maior nisso, né? Por quê? Porque em Porto Alegre tem muito lançamento, aqui está tendo bastante, sempre teve, nos últimos anos, né? Então, é uma coisa que a gente pensou, né? E pensamos assim, poxa, se aparecer, a gente não trabalha ativamente, vamos dizer assim, fazendo propaganda ativamente para os condomínios em lançamento, né? Mas sim, a gente tem clientes que vêm também pelos nossos patrocinados, sim, perguntando se tem algum lançamento, e claro que a gente também atende, né? A gente vai para os lançamentos em si das incorporadoras, né? Dos condomínios, a gente vai, participa dos lançamentos e tudo, mas a gente não, vamos dizer, trabalha eles fortemente como outras imobiliárias. A gente dá mais foco na nossa clientela. Sim, sim. Inclusive, eu tenho acompanhado vocês nas redes sociais, estão tendo um sucesso bem grande na praia, né? Os imóveis têm sido vendidos rápidos, né? Você quer... O que eu posso te falar assim? Ou seja, os últimos meses agora no verão foram muito bons, né? A gente fechou o mês de dezembro com recorde, né? Inclusive recorde das imobiliárias no Rio Grande do Sul, né? Da Remax. Foi um mês espetacular. Mês de janeiro foi bom, mês de fevereiro está sendo excelente também. E a gente está tentando crescer, né? A gente está conseguindo passo a passo aumentar a nossa Mas eu acho que se olhar pelo crescimento, Marcos, vocês estão bem. A organização que vocês têm hoje, o crescimento que vocês têm, tem imobiliária que levou anos para chegar, né? É tudo um pouquinho assim que a gente fala, né? Se a gente segue o modelo é testado há mais de 50 anos, né? Então, seguindo o modelo, a gente tem certeza que a gente chega a ter resultados, né? Claro que a gente também foi surpreendido pelos resultados que nós mesmos tivemos, né? Muito bons, né? Mas vamos lá, a gente está aí para crescer muito mais ainda, né? E me diz uma coisa, já pensou em desistir? No ramo imobiliário, não. Tá? E eu vou te dizer duas questões por quê. Primeiramente, quando eu entrei no ramo imobiliário, eu já pensei assim, poxa, tá, eu estou fazendo uma mudança de carreira, né? Saindo da hotelaria, indo para o ramo imobiliário. Mas assim, eu escutei uma vez um podcast, eu acredito que foi do Thiago Medeiros, que é franqueado regional da Remax, ou foi do Peixoto, que é o CEO, né, da Remax Brasil. E ele botou assim, olha só, para todo mundo que entra hoje no mercado imobiliário, o mercado está aberto para todo mundo. É um mercado maravilhoso de se trabalhar, né? Só que a gente também tem que ter umas expectativas moderadas, né? A gente vê muita gente tendo muito sucesso, mas toda essa gente que teve muito sucesso, tem muito sucesso hoje, eles trabalharam duro para chegar onde estão, né? Então ele usou uma analogia com um médico, né? Veja bem, um médico, ele estuda 5, 6 anos, depois tem que fazer residência. Então, se passam aí 8, 9, 10 anos estudando, para depois começar a ganhar dinheiro. E para chegar a ganhar bem, passam-se mais alguns anos. Então, para ele chegar num patamar onde ele ganha 20, 30, 40 mil reais ao mês, né, já se passaram 15 anos. Então, uma pessoa que entra no ramo imobiliário também não pode dizer, poxa, vou trabalhar 1 ano, 2 anos e vou sair ganhando 50 mil. Né? Então, eu entendi isso desde o começo. Né? Entrei já com uma pessoa, poxa, eu não vou entrar e já querer ganhar isso. E se não ganhar isso, eu saio. Eu nunca pensei nisso. Né? Então, eu acho que é tudo um crescimento, tudo é um aprendizado também, né? Como toda carreira. E quando a gente chega lá, é uma coisa maravilhosa. Sim, sim. E me diz uma coisa, vocês dentro da Remax, vocês têm um método, não é? Que ele é validado, né? Se pudesse falar um pouco. Claro. A gente tem os 9 passos do corretor, né, que a gente fala dentro da Remax, mas eles são muito, muito baseados, primeiramente, no posicionamento do corretor. Né? O que é posicionamento? Ou seja, um corretor de imóveis novato, vamos dizer assim, ele precisa entender onde ele quer trabalhar, que tipo de imóveis ele quer trabalhar, que bairro que ele quer trabalhar, ou que região ele quer trabalhar. Né? Porque nós na Remax acreditamos muito que ele conhecendo o bairro onde ele quer trabalhar, conhecendo os imóveis à venda, conhecendo o produto que tem à venda ali, vai facilitar muito a vida dele para angariar imóveis, né? Ou seja, tu tem que conhecer o produto que tu queres vender, tu tem que saber o que está no mercado
para poder também fechar essa exclusividade. Ou seja, se você está sentado na minha frente como um cliente vendedor de uma casa, vamos dizer, né, num bairro de Petrópolis, lá em Porto Alegre, né, você como proprietário, você vai saber tudo que está acontecendo no bairro, né? Tu mora lá há 20 anos e botou a tua casa à venda. Tu sabes o que está sendo vendido, tu sabes talvez o quanto o vizinho vendeu a casa dele ou o que estão pedindo no mercado. Então, o corretor de imóveis, ele tem que entender exatamente isso. O valor dos imóveis naquela região, né? A qualidade de construção naquela região, quanto vale especialmente o imóvel que ele está tentando angariar, né? E por quanto ele vai poder vender aquele imóvel, né? Então, tudo isso, dentro da Remax, é o posicionamento do corretor, né? Isso é o primeiro passo. Bom, o segundo passo, então, é realmente executar isso. Fazendo muitas visitas nos imóveis, né? Fazendo muitas visitas com clientes proprietários que estão com os imóveis à venda, né? Conhecendo, não é nem, vamos dizer, a primeira intenção do corretor na primeira visita não é nem falar de Remax, é simplesmente conhecer o cliente, tá? Sim. Essa é a ideia principal, conhecer a motivação. Principalmente hoje os corretores não prestam atenção no vendedor, né? Ele só quer ter mais uma casa para estar lá na prateleira, né? Como se fosse um produto, e não é, né? Exato, né? Então, a gente está lá, na real, a primeira visita que nós fazemos é para conhecer o imóvel, mas especialmente para conhecer o proprietário e estar lá para escutar muito, né? Toda a informação que vem do proprietário para nós é importante, né? Bom, uma vez conhecendo o imóvel, daí o segundo passo é convidar o cliente para uma ACM, que é uma análise comparativa de mercado que nós fazemos, né? Então, o que é essa análise comparativa de mercado? Ela é praticamente um estudo que nós fazemos do imóvel dele em relação àquela região, àquele mercado onde está o imóvel, né? Então, praticamente é uma precificação do imóvel, né? No quarto passo, a gente convida, então, o cliente para fazer essa apresentação junto a um plano de marketing que nós desenvolvemos peculiarmente ou particularmente para aquele imóvel dele, né? Cada imóvel é diferente, né? A gente tem um plano de marketing onde a gente segue praticamente, obviamente, alguns padrões, mas já que cada imóvel é diferente, a gente tem que ficar ajustando esse plano também, né? A partir daí, a gente faz, obviamente, fotos profissionais, nós fazemos todo um acompanhamento desse imóvel, como ele está inserido no mercado, vamos dizer assim, a percepção do mercado todo com esse imóvel, né? No sentido se ele está sendo aceito, a precificação, se ela está correta ou não. Bom, uma vez fazendo o plano de marketing e o proprietário aceitando trabalhar conosco, né? Nós dando uma gestão exclusiva, ou gestão imobiliária, fechando o contrato, a gente insere então o imóvel no mercado. Sim, né? Vocês fazem todo um trabalho, né, de marketing, de apresentar para as empresas. Vocês fazem um trabalho bem diferenciado, e um trabalho mesmo, um trabalho que é louvável, assim, porque leva o assunto mais a sério. Mudando um pouco de assunto, a gente está acompanhando nas redes sociais aí, a Remax está com uma premiação gigante, né? Eu nunca vi um evento tão grande. Olha, eu já vi eventos grandes, mas esse evento que está tendo, acho que é Las Vegas? Isso, é Las Vegas, sim. A Remax ela faz essas premiações anualmente em Las Vegas, né? A convenção anual mundial praticamente, onde todo mundo pode ir, quem quiser, desde corretor, franqueado, dono de imobiliária. Não são escolhidas as pessoas que estão lá, Não são escolhidas. Todo mundo pode ir e é um evento fantástico, né? Ou seja, os melhores são premiados, mas toda essa cultura da Remax, a gente vive ela lá em Las Vegas, é uma coisa que os americanos também sabem fazer muito bem, né? É um espetáculo. Como tu deve saber, a gente está fazendo uma imersão alto padrão, onde a gente vai trazer uma das melhores corretoras do Brasil, que é a Sandra Canelas, né? E ela já ganhou vários títulos, inclusive internacionais, né? Total, Hall da Fama, Remax. Eu estava olhando, ela me mandou o portfólio dela. É muita premiação, cara. É assim, a gente está numa cultura também que premia, que praticamente, como é que eu digo, que
fomenta praticamente essa cultura de que se você faz um bom trabalho, né, você também tem uma exposição, você ganha prêmios, você é reconhecido. Isso dentro da Remax é muito forte, especialmente o reconhecimento, né? Eu noto que o Anderson, que é nosso amigo, que tem uma unidade Remax, estão sempre premiando, né? Isso é legal porque o corretor acaba sendo reconhecido, né? Isso. Tanto que a nossa regional também do Rio Grande do Sul, ela faz trimestralmente, ela faz uma premiação também. Todos os 3 meses a gente se junta, os polos se juntam, a gente dentro da Remax Rio Grande do Sul nós temos 4 ou 5 polos, né? Nós estamos dentro do polo da região metropolitana de Porto Alegre, nós fazemos nossas reuniões, nossas premiações sempre em Gravataí. Então, os 3 melhores, durante as premiações acontecem lá e os melhores corretores, as melhores imobiliárias, as pessoas com mais transações, todo mundo é reconhecido lá, que é bem bacana. E eu acho muito importante isso também, né? E vocês aqui já estão com alguma premiação, alguma coisa? Já tem? Poderia falar um pouco disso? Já, né? já. Bom, a gente tem o meu sócio Júnior, primeiramente ganhou o prêmio ano passado de melhor corretor Remax do Rio Grande do Sul, né? Poxa, que bem top. forte, uma fera. É claro que a nossa imobiliária, ele ganhando isso também, ganhamos vários prêmios no nosso polo, ganhamos até uma premiação agora de Premier Broker, tá? Premier Broker é uma premiação da regional e da nacional Remax, né? Reconhecendo pelo VGC que nós geramos, né? GVC é? Valor Geral de Comissão. Ah, né? eu não conhecia essa sigla. Conhecia só nem vou falar o nome aqui porque são números maiores. Mas que legal. A Remax ela calcula na real, a gente também fala de VGV, ou seja, valor geral de vendas, mas o que conta na real para nós é o bottom line, né? O bottom line é o que entra de comissão. Então a gente sempre que é importante, né, Marco? Porque muitas vezes as comissões são altas, mas a gente muitas vezes não consegue o valor todo. E isso engana os parâmetros, as diretrizes, porque às vezes quando tu olha no gráfico lá, a pessoa está em primeiro, mas o terceiro botou mais comissão que o primeiro. Exatamente, ou seja, eu posso falar, por exemplo, um contador pode falar, fez 100 milhões em VGV, em valor geral de vendas num ano, mas a gente acaba não sabendo de quanto disso foi real, né? Ou seja, foi 6%, foi 4%, foi 3% ou menos, né? A gente não sabe, né? Isso o valor geral de comissão vai te dizer, né? Não, interessante. Tá, e quais são os projetos futuros que a Remax Litoral está pensando? Olha, com certeza a gente está agora já mudando a loja de Capão, né? A gente tem 2 lojas, uma em Atlântida e outra em Capão. A loja de Capão a gente está mudando da Marabá para Paraguaçu para uma loja bem maior, né? Então esse já é um projeto que a gente está tocando, a gente está vendo se a gente já entra agora em março nela, né? E depois disso vamos ver, né? A gente sempre está querendo crescer, né? A gente acredita fortemente também que tem mais espaço para a Remax aqui no litoral. Tem muito, né? E vamos ver, mas um plano assim de dizer, poxa, quero ter 4, 5 Remax, isso não está ainda nos nossos planos. A gente vai passo a passo. E como é que funciona, digamos assim, eu quiser abrir aqui uma enxerga lá, tem distância, tem limitações ou pode abrir uma do lado da outra? Olha, eu acho que não tem problema, até pode ser uma do lado da outra, né? Assim, a gente... Eu achava que tinha um limite, quem compra, digamos, Capão, aí teria que respeitar o município de Capão, que já tem uma Remax. Não, eu acho que não. Claro que eu também não posso te dizer 100% que seja isso ou aquilo, mas eu acredito que não, né? Porque a Remax ela trabalha fortemente já no quesito da parceria, né? Então uma Remax a mais, o que ela faz? Ela fortalece na real a presença da marca. Isso ajuda todo mundo, porque nós também ainda estamos em crescimento aqui no litoral. Eu vi ali o Gustavo Rangel estava mostrando o crescimento nos países, né? Levou um tempinho a entrar no Brasil, né? É claro. Ou seja, a Remax existe no Brasil desde 2009, né? E claro que os primeiros anos, assim, quando tu entra com um modelo de negócios novo, né? Que praticamente foca do cliente comprador para o vendedor, né? E ainda sendo uma franquia americana,
né? No mercado tradicional brasileiro, claro. Foram, acredito eu que lá atrás, eu não estava ainda, obviamente, né? Mas lá atrás foram anos difíceis, né? A Remax realmente teve um boost desde 2015 e 2016, né? Aí a Remax começou a decolar, inclusive a regional aqui no Rio Grande do Sul abriu em 2017, né? Em Porto Alegre, e a partir daí foi só para cima. Eu lembro que o Castione lá, ele tinha aberto uma e eu achava... Castione foi o primeiro. Foi o primeiro? E eu achei estranho o modelo, né? E tu vê, né? Hoje a potência que é. Não sabia que ele tinha sido o primeiro. Que loucura, né? É uma loucura. Porque ele saiu de uma franquia que era auxiliadora, né? E foi para uma melhor. Ele, na época me falou que estava bem feliz com a bandeira. É isso. Claro, ou seja, quando tu entra no mercado, vamos dizer, com um produto novo, a não ser que o produto já seja uma coisa que todo mundo queira, né? Vamos dizer, a gente já conhece o iPhone, né? Se tu lança um iPhone novo, tu já sabe que vai ter uma clientela base aí que vai arrancar os telefones das prateleiras, né? Mas assim, quando tu entra com um modelo novo que diverge bastante do modelo tradicional, tu vais ter dificuldades no começo, isso é fato. Mas o mercado ele acaba abraçando os bons profissionais, e como vocês, eu acho que lá para cima eu sei que tem a MyBroker e tem vocês, né? Mas aqui no nosso Rio Grande do Sul, acho que a empresa que mais investe em treinamento, em doutrinação dos seus corretores, eu acho que é a Remax, né? Sim, bastante. Ou seja, toda segunda-feira, para você ter uma ideia, de manhã, né? 9 até 11, 11h30, a gente tem academia. Isso é praticamente o quê? É uma live, né? Onde a regional entrevista corretores, onde entrevista as pessoas de marketing, pessoas da própria Remax, sobre ferramentas, sobre sucesso, quais foram as dificuldades que eles tiveram, quais foram as soluções deles, né? Então tudo isso é compartilhado dentro da Remax, né? Vamos dizer, o compartilhamento de experiências é o que mais a Remax faz, né? Além disso, nós temos a Universidade Remax, que é uma universidade de cursos online, que os nossos corretores também têm acesso 24 horas a elas, onde tens milhares de vídeos, né, educacionais sobre a corretagem, sobre o modelo, né, e sobre ferramentas que a gente usa no dia a dia, né, ou seja, ferramentas de tecnologia, apps e tudo isso, né. É bem complexo. Muito bacana tu ver, né? E depois dizem que é sorte. Não é sorte, é trabalho, né? É muito trabalho, né? É engraçado que as pessoas que têm sorte são as que mais trabalham, né? Com certeza, com certeza. Olha, a gente tem muitos corretores que já têm uma carreira de sucesso, né? A Sena Canela está há mais de 10 anos com a Remax, né? Mas tem outros corretores bem jovens aí. Mas ela agradece um monte. A gente estava numa premiação em São Paulo, daí conversando nas entrelinhas ali, ela disse que o crescimento pessoal, profissional dela foi grande, né? Ela não estaria onde está hoje se não fosse a Remax. Então é uma parceria que deu certo, muito. Como muitas, né? Muito. Eu acredito fortemente no modelo, né? Claro, a gente tem que ter também a paciência de realmente entender o modelo a fundo, né? E eu te digo o seguinte, eu estou há 2 anos na Remax, eu posso te dizer, eu entendo muito bem o modelo, mas para tu entender tudo que envolve o modelo, a gente sempre tem insights novos, sempre novos. Mas uma coisa que fica muito claro para mim, dentro do modelo da Remax, realmente, é que relacionamento, né, o teu relacionamento com os clientes, ou seja, com os clientes vendedores é essencial, né? Claro, na corretagem a gente depende também o outro lado, ou seja, o mercado tradicional é a mesma coisa, né? Mas para nós é fundamental. Eu vejo o empenho que vocês têm e a fidelização, principalmente, que vocês têm dos vendedores, porque a dor que vocês enxergam, o corretor normalmente não enxerga, que é aquela dor, o porquê ele quer vender o imóvel, né? O corretor não faz as perguntas certas e ele não é nem treinado para isso. E ainda tem muitas vezes que o ego fala mais alto, o corretor é mais tempo no mercado, então ele já acha que sabe tudo, sabe mais. Eu sei porque eu enfrento esse problema. Quando eu saio do Rio Grande do Sul e vou dar curso em outros locais, eu enfrento esse problema. Sempre os jovens me escutam mais. Os mais velhos da minha idade ou acima da minha idade já não dão muita bola, pegam o celular, não estão dando muita bola.
E quem acaba sempre aproveitando o que eu falo é o jovem. A maioria é o jovem. Ele é mais dinâmico, ele acredita nas mudanças, ele acredita em treinamento. É incrível como a gente tem que estar sempre treinando. Porque tu vê um médico, ele está sempre se atualizando, engenheiro, arquiteto, decorador. Eles vão para Milão para ver as coisas porque eles estão se atualizando. Então, por que o corretor também não tem que se atualizar? Sim, mas aí eu te dou toda a razão, né? Especialmente no mundo de hoje, onde a gente tem as ferramentas se desenvolvendo muito mais rápido, né? Claro que as pessoas, vamos dizer, a partir dos 40, a gente já começa aos poucos a ter certas dificuldades em mexer com tecnologia nova, né? Isso sou eu, isso é tu, isso é o mundo todo. Normal. Né? O jovem tem muito mais facilidade de aprender essas coisas, isso é fato, né? Mas tu vê, os jovens que conseguem hoje pegar isso bem, eles têm uma baita oportunidade e normalmente têm muito sucesso. Né? É importante sempre ouvir as pessoas mais velhas no mercado. Sempre vai passar por uma situação que tu já passou. Né? Sim, mas por outro lado, o corretor mais velho, mais experiente, ele tem o relacionamento. Sim. Ele conhece muita gente, certo? Sim. O jovem, claro que ele, vamos dizer, com 20, 22 anos entrando no mercado imobiliário, ele vai conhecer tecnologia, sabe mexer no Instagram, sabe fazer aquilo bacana, sabe fazer vídeos, talvez as selfies boas, fazer umas coisas assim. Mas o que falta para ele, claro, é o relacionamento. Né? E quem vende imóveis, normalmente são pessoas também um pouquinho mais velhas. Né? Sim. Não é um jovem de 28 anos, claro que tem também, mas assim, normalmente são pessoas acima dos 30. Né? Então, ali também é uma questão de se adaptar. E tem também essa situação hoje do estrelismo na corretagem. Né? As pessoas, como tem essas belas casas, magníficas casas, os corretores querem ficar filmando, fazendo videozinho e tal. E muitas vezes isso aí não vende, não dá retorno. Então, eu acho que o corretor ele tem que sempre prestar atenção. Aqui vai uma dica para quem está começando. Cara, se baseie em quem vende. Se baseie em quem tem sucesso. Não quem mais aparece no YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok, porque muitas vezes são vendedores de cursos e não vendedores de imóveis. E algumas vezes a gente se surpreende, quem mais vende nem aparece. Sim. Eu já entrevistei um menino aqui, que eu não canso de falar, o André, que, nossa, foi uma surpresa, assim. O menino não tem nem praticamente Instagram e bota 1,5 milhão de comissão todo ano no bolso. É isso. 4 anos consecutivos. Então não é sorte. O cara tá 4 anos e nem mexe direito no Instagram. Então é bom que tem mercado para todo mundo, mas tem que cuidar com o estrelismo. E corretor tem um ego. Se desse para medir o ego do corretor... É bem isso, né? Mas assim, eu acho que o mercado é para todos, a gente tem nichos para todos, né? Dentro do mercado imobiliário a gente tem nichos, obviamente, eu digo assim, o luxo é o mercado que mais se destaca, ele é o mais complicado, né? Os outros nichos aí são, na minha opinião, para iniciantes muito mais fáceis de se entrar, né? Que no luxo. O luxo é completamente uma parada... Eu diria, não diria sinistra, mas... Tem que se estudar, tem que se trabalhar. Tem que ser estudado, exatamente. Tem que conhecer, tem que atualizar, porque o luxo está sempre mudando. As tendências estão mudando. O ripado, que até o ano passado era a moda, hoje já não é mais. Então, até para tu ficar atualizado... tu tem que estar em constante mudança, porque vai mudando. E o alto luxo é pior ainda, porque esse de um ano para o outro é uma eternidade. De um ano para o outro ele já mudou 2, 3 vezes. Sim. Mas me fala um pouco da tua família. Bom, o que eu posso te dizer? Eu estou numa união estável, eu não sou casado, mas uma união estável, praticamente casado. Sim. Né? Meu pai é alemão, minha mãe é brasileira. Meu pai foi, durante anos, diplomata aqui no Brasil e lá fora, né? Eu não tenho irmãos, sou filho único, né? Que loucura. É isso aí. Meu pai faleceu ano passado, lamentavelmente, né? Minha mãe está agora aqui comigo, desfrutando um pouquinho do Como é o nome litoral. dela?
Berlindes. Berlindes. Que diferente. Bem diferente. Meu avô, naquela época que a minha mãe nasceu, foi durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial ainda, foi em 44 que ela nasceu. Meu avô estava escondido, escutando um pouquinho a rádio, né, das notícias da guerra, né, que era proibido na época. Aqui no Rio Grande do Sul era bem proibido, né? E daí sempre vinha Berlim. Aí quando ela nasceu, meu avô, né, não quis, obviamente sendo mulher, disse Berlindes. Que legal. E me diz uma coisa, nessas premiações que vocês concorrem, os custos, a empresa banca ou o corretor que banca sozinho para ir nesse? Que nem assim, agora está tendo essa premiação lá em Las Vegas, que é uma maravilha. A loja de vocês, o teu campeão de vendas, vocês bancam para ir lá ou ele banca sozinho esse custo? Não, a gente sempre tem essas premiações internas nossas também da imobiliária, né? Ou seja, os corretores destaques com a melhor performance, a gente faz algumas vezes também campanhas assim, o corretor que mais transações teve, nem sequer baseado em quem mais vendeu, né? Senão em transações. Vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. E muitas vezes a gente dá sim, especialmente para a C7, que é a nossa premiação Brasil, Remax Brasil. Teve agora, não teve? Eu acho que a Sandra ganhou de novo, não foi? Vai ter em maio agora. A C7 vai ter em maio. Eu vi uma foto, ela postou alguma coisa ela ganhou de novo, não sei o que é. Mas isso foi lá em Vegas daí. Foi lá em Vegas. Foi lá em Vegas, foi agora. Isso. Foi agora lá em Las Vegas? Provavelmente. A não ser que eu esteja enganado, né? Porque a C7 é uma vez por ano e normalmente é maio, junho. Né? Então tá ainda por vir. Né? Deve ter sido lá então. E sim, o melhor corretor, a gente sim dá as entradas são todas pagas, né? A Remax vamos dizer assim, ela se autofinancia um pouquinho também, né? Mesmo assim, ela tem um alto custo ainda. Mas sim, por exemplo, a C7 em São Paulo, a participação dos 3 dias está custando, ano passado foi R$ 1.700, né? Mas daí é jantar, né? É o evento todo, bebida alcoólica, né? Então é todo um pacote ali dentro, né? Sim. A gente está se prolongando aqui, chegando ao nosso final. O que tu diria para esses corretores novos que estão iniciando na profissão e muitas vezes estão pensando em desistir? Qual é a dica que tu daria? Olha, eu diria assim, não desista. Se teu sonho é esse mesmo, não desista. O caminho não é fácil na corretagem, né? O negócio é você querer aprender, poder sugar tudo de um exemplo de uma pessoa que você idolatre, vamos dizer assim, né? Um mentor. Estude bastante, né? Conheça bastante o mercado, ou seja, conheça os produtos que estão disponíveis, né? Conheça o mercado, conheça especialmente padrões construtivos bem. Obviamente, conheça tudo também da parte de tecnologia, isso vai te ajudar bastante no caminho, né? Mas eu acho que o caminho da desistência realmente tem que bater depois, não depois de 6 meses, não depois de 1 ano, né? Porque assim, eu sempre falo, 1 ano dentro da Remax, tu ainda está aprendendo muito, tu pode já ter feito vendas. Elas acontecem durante o ano, o primeiro ano de trabalho dentro da Remax, elas acontecem. Só que elas ainda não vão te dar, vamos dizer assim, o teu sustento, né? Então, tu ainda vais estar investindo na tua carreira depois de 1 ano, né? E é isso, né? Sempre aprendendo mais, sempre com essa fome de querer aprender. Sim. E até os corretores mais antigos, a gente aprende coisas todos os dias. Sim, né? sim. Quero agradecer nossos patrocinadores, ao Amalfi, condomínio fechado, ele deve conhecer, belíssimo, do Zimmermann. Brisas, bairro de Osório, que vai ser o primeiro shopping center. A gente não vai mais precisar ir a Porto Alegre num shopping center. Isso já vai ser uma grande vitória. Jéssica Martins, que é direito imobiliário, a Bagé, que é no CL do Espaço, e a Gisele Soares, que é a nossa fotógrafa do nosso litoral. A gente agradece quem ficou até o final e até a próxima.